dia, senhoras vereadoras, bom dia, senhores vereadores, bom dia aos servidores da casa, bom dia às pessoas que nos assistem aqui. Em nome do senhor Marcolino Scatolin, gostaria de cumprimentar os demais e bom dia de modo especial a todos os internautas. Requerendo a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária, a quinta e última do mês de junho de 2018, da segunda sessão legislativa anual da 14ª legislatura. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda permaneça como está, quem discorda queira manifestar-se. Dou por aprovado. Submeto a ata em votação. Quem concorda permaneça como está, quem discorda queira manifestar-se. Dou por aprovado. Peço aos membros da mesa que façam a assinatura da ata. Passaremos ao pequeno expediente e convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimentar os senhores Scatolin, que se faz aqui presente, doutor Edernei, demais funcionários da casa. Cumprimentar também os internautas que estão nos assistindo. Estado de Santa Catarina, município de Quilombo, Secretaria da Administração, Setor de Licitações, ofício número 56/2018. Senhor presidente, comunicamos a Vossa Excelência que estamos enviando através do presente cópia de aviso de licitação e alteração de edital, conforme abaixo relacionado, com o objetivo de levar ao conhecimento desta Casa Legislativa os procedimentos legais. Aviso de edital número 76/2018 do município de Quilombo. Aviso de edital número 14/2018 do Fundo Municipal de Saúde, sendo que se apresenta, reiteramos protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Magali Salete Dalmas, assessora de secretaria. Mulheres na Política. Programação de Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos. Mulheres na Política. Elas podem, o país precisa. Dia 4 de julho de 2018, das 8 às 12 horas, das 13 às 17 horas. Local, Câmara de Vereadores de Pinhalzinho, Avenida Porto Alegre, 2515. Baixada Pioneira, Pinhalzinho, Santa Catarina. Inscrições pela escola.alesc.sc.gov.br. Ministério da Integração Nacional, Secretaria Executiva, Departamento de Gestão Interna, ofício número 680/2018. A Sua Excelência, senhor Presidente da Câmara Municipal de Quilombo. Assunto: liberação de recursos financeiros. Senhor Presidente, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 1997, comunica a Vossa Excelência a liberação de recursos a esse município, por intermédio de ordem bancária número 2018, OB 800-246, de 8/6/2018, para o crédito na conta corrente número 341231, agência 1393, Banco do Brasil, no valor de R$ 263.148,05, referente ao cronograma de desembolso do convênio cadastro CIAF número 693907, destinados à execução do projeto pactuado conforme o processo número 59.204.00.2280/2017-01. Atenciosamente, Reinaldo Abem Atar, diretor do Departamento de Gestão Interna. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores de Quilombo, Estado de Santa Catarina. Concurso público número 001/2018. Senhor André Vendrúsculo, presidente da Câmara Municipal de Quilombo, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação vigente, torna público que estarão abertas inscrições no período de 14/6/2018 a 16/7/2018 do concurso público para os cargos de auxiliar de serviços gerais 40 horas, assistente administrativo 40 horas, controlador interno 10 horas, técnico em atividades legislativas 40 horas e tesoureiro 10 horas, compreendendo cadastro de reserva para essas vagas e contador 20 horas, para admissão de pessoal sob o regime estatutário, filiado ao regime geral de Previdência Social, o qual se regerá pelas instruções especiais contidas no edital, que poderá ser obtido no mural público da Câmara Municipal e nos sítios www
epbazi.com.br e www.camaraquilombo.sc.gov.br. André Vendrúsculo, presidente. Quilombo, Santa Catarina, 27 de junho de 2018. Comunicado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Quilombo, senhor André Vendrúsculo, senhores e senhoras vereadoras. Através deste, venho muito respeitosamente informar a vossas excelências que, por decisão própria, a partir do dia 28/6/2018, não exercerei mais a função de coordenador e nem de gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, ao qual havia sido nomeado. Tenho clareza de minhas limitações e afirmo que é humanamente impossível continuar desenvolvendo múltiplas funções, haja vista a falta de estrutura e carência de profissionais na área que se tem até o momento. É importante ressaltar que a política de assistência social mudou. Foi-se o tempo do assistencialismo, do paternalismo e, por que não dizer, das benesses, onde qualquer pessoa exercia o papel do técnico, contentando algumas famílias com uma simples cesta de alimentos. A assistência social tornou-se uma política pública e de direitos e deve ser respeitada como tal, porém só vai se efetivar se houver investimentos. Infelizmente, o setor mais caótico da nossa sociedade não está recebendo a atenção que merece. Dizer que neste curto período nos esforçamos muito para manter alguns programas essenciais funcionando e cumprimos com os objetivos propostos nos convênios com o governo federal e estadual para que o município não perdesse recursos, que prestamos conta junto aos órgãos fiscalizadores e Tribunal de Contas e tentamos nos virar com o mínimo possível do investimento próprio do município. Quero também enfatizar que, devido ao acúmulo de função, tenho consciência que muitas vezes deixo a desejar no atendimento técnico às pessoas que buscam pelos serviços e tenho a certeza que posso contribuir muito mais na condição de assistente social ao qual fui concursado. Desta forma, deixo livre tais funções para que o Executivo Municipal nomeie outra pessoa para assumir a coordenação e a gestão da assistência social e que possamos desenvolver a política municipal com a perspectiva de ampliar os serviços, beneficiando desta maneira o maior número de famílias. Aproveito o momento para agradecer pela oportunidade a qual estava designado e nos colocar à disposição dessa casa, se assim se fizer necessário, sendo que tenho para o momento reitero votos de estima e apreço. Atenciosamente, João Claudimiro Nunes, assistente social. As matérias ficam à disposição da casa. Está livre a palavra no pequeno expediente. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto. Cumprimentar o senhor presidente, em seu nome saudar os demais vereadores, vereadoras, saudar o Ademar Moro, suplente vereador, Edernei, o senhor Marcolino Scatulin, demais funcionários da casa e os internautas que nos assistem. Senhor presidente, ouvindo esse comunicado aí do Claudinho, né, que fazia parte aí da assistência social como gestor, a gente vê o caos que se instala aí na prefeitura devido a tu não ter um secretário, né, para fazer o trabalho. O Claudinho desenvolvia a função de secretário, senhoras e senhores. Não recebia gratificação nenhuma. Enquanto uma funcionária desse setor recebe 70% de gratificação. Eu acho que é inadmissível chegar à situação que chega aí. A gente vê aí um trechinho aí do escrito do Claudinho. Humanamente impossível continuar desenvolvendo múltiplas funções. Haja vista a falta de estrutura e carências de profissionais. Ele questiona. A gente viu, eu esteve olhando aí, tem uma licitação. Eu acho que é para levar o CREAS, o CRAS, acho que é o CREAS, na rodoviária. Antigamente, era impedido. Nem o Conselho Tutelar era para estar na rodoviária. Hoje tem lá o Conselho Tutelar e agora se fez uma licitação aí para colocar o CREAS lá. Sabendo que tem outros setores ali que podia deixar a social bem
bem equipado. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Roberto. Continua livre a palavra no pequeno expediente. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Hilda. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, as pessoas que nos assistem, os funcionários e os internautas, nosso bom dia. Não poderia eu deixar de, como profissional, colega de trabalho, colega de profissão, deixar de lamentar. Lamentar porque eu trabalhei, acompanho o trabalho do João Cláudio há muitos anos. Encurtando assim, eu poderia dizer, sem medo de errar, Claudinho não fez política partidária. As políticas públicas tentou, mas não é assim que se faz. Se a gente sair por aí, vai ver quantos programas que não foram ativados, que não está sendo dado continuidade. Então, assim, frustra qualquer profissional que jurou que na hora do seu diploma dizer eu vou cumprir com aquilo que determina a minha profissão e não o que se manda. Então, assim, com certeza, alguém vai ocupar a cadeira dele e daí vai ter o dinheiro para pagar o que ele não pôde receber como secretário, aí vai ter as regalias por ser parceirão. Então, isso que eu falei na última sessão, não se vê mais um programa a desenvolver, não se faz o preventivo de uso de droga, do uso disso. CREAS, para quem conhece, não é uma assistente social no CREAS. Quando eu fui secretária, a gente teve que retirar imediatamente, por ordem do Ministério Público, o Conselho Tutelar que estava dentro da prefeitura, numa salinha ali ao lado. Não pode estar em local público. Agora pode na rodoviária. Agora o CREAS, que já foi colocado lá, foi pedido para retirar, agora pode voltar para lá. Uma profissional no CREAS, gente. CREAS, pedagoga, assistente social, psicólogo, advogado, é a equipe mínima. É a equipe mínima. Senão não tem dinheiro do governo federal. O quilombo se pode, né? Então, assim, gente, quem perde com isso é a população. Quem perde com isso, com certeza. João Cláudio Miro Nunes faz um trabalho excelente, profissional, que ele também prestava, na minha época, prestava serviço para o Ministério, para a Receita, a Justiça Federal, lá quando se tinha que dar alguma coisa sobre assistência, era ele o responsável para dar esse laudo, e ele fazia com muito carinho, em horas separadas do nosso trabalho da prefeitura. Então, assim, eu tenho a lamentar, porque logo a gente vai ver que daí tem cadeira, tem secretaria, tem dinheiro para se pagar um secretário. Até agora não teve. Então, assim, desejar ao Claudinho muita serenidade nesse momento. Ele deve estar saindo de férias e que, ao retornar, ele, como sempre foi, ele é funcionário de carreira, que ele se mantenha no trabalho e possa sair fazendo aquilo que ele mais sabe, que é ser assistente social. Peço uma parte, sim, vereadora. Sim, Roberto. A senhora falou aí de perder, além de correr o risco de perder recursos, o município, eu vou ter que dar uma olhadinha, perder um veículo a respeito da gestão de média complexidade do ano de 2016. Eu não sei se o município foi lá buscar ou não foi, ou deixou, não apresentou o que devia apresentar 2017 na média complexidade e não pôde retirar o veículo por esse fato. Dizer assim que o trabalho da Secretaria de Assistência Social, ele não aparece na sociedade, mas ele se sustenta. Por isso ele diz na carta, o pouco recurso, além de humanos, de dinheiro,
porque ele se sustenta com programas do governo federal quase que 100%. E quem alimenta esse sistema é o gestor. E, assim, se deixou de preencher lá os quadros necessários, as informações necessárias, a primeira coisa que nem precisa ninguém vir aí, pessoas humanas, o sistema mesmo bloqueia, corta e o município perde. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Hilda. Continua livre a palavra no pequeno expediente. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Ari. Quero cumprimentar o senhor presidente, seu nome é cumprimentar as vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar as pessoas que aqui nos assistem, em especial o suplente vereador, senhor Ademar Mor, os funcionários desta casa e aos internautas. Eu também fico preocupado com esta situação do social, onde a gente por diversas vezes conversou com o Claudinho, e ele mostrava da sua preocupação com o social, onde ele não conseguia fazer o trabalho que deveria ser feito por falta de apoio. Mas eu aqui quero dar os parabéns para o Claudinho pelo seu trabalho nesses meses que ele ficou à frente como coordenador do social, que se esforçou muito em procurar fazer sempre o melhor, embora não tenha tido o apoio que deveria ter, a sustentação que deveria ter por parte da administração. Ele procurou sempre ser uma pessoa imparcial para que as coisas acontecessem e atendesse todo mundo da mesma forma, e às vezes a gente acompanhava famílias que realmente necessitam aí, aonde ele se sentia muito mal e procurava até pedir ajuda de pessoas particulares para tentar resolver esse problema. Então eu quero aqui deixar o meu agradecimento para o Claudinho pelo excelente trabalho que ele tem prestado nesses meses que ele ficou à frente assistente social, e também quero mostrar a minha preocupação com a administração, porque como a gente pode ver aí das secretarias, cada dia tem um saindo, tem um gestor, tem de uma secretaria, ou coordenador, e isso nos preocupa muito, que hoje, se nós olharmos na nossa administração, nós temos apenas 2 secretários definitivos, que é da administração e do DMR. E os outros secretários, nas outras secretarias, não tem. E isso preocupa muito, porque é dificilmente de se fazer um trabalho adequado em cima disso, se não tiver as pessoas responsáveis e capacitadas para fazer isso. E infelizmente o Claudinho está saindo, uma pessoa técnica, capacitada, se preparou para isso e está deixando o cargo. Isso nos preocupa muito. E assim como o vereador Roberto falou, é um dos poucos que não tinha gratificação nenhuma. Nesse trabalho que ele estava fazendo, ele fazia sem nenhuma gratificação, prestando esse trabalho. E isso eu posso deixar aqui a público, que eu e o vereador André, não só por uma vez, mas por diversas vezes, tivemos falando com o prefeito para dar uma gratificação, assim como o vice-prefeito também esteve falando com o prefeito, aonde deveria se dar uma atenção melhor para a secretaria, e também uma gratificação pelo Claudinho, pelo trabalho, pela dedicação e pelo esforço que ele fazia lá, e ele realmente merecia. Não estamos aqui questionando outros funcionários que se tem gratificação, que às vezes nos preocupa também, se tem o merecimento ou não, mas eu tenho certeza que ele merecia isso, e infelizmente não teve, e devido a todos esses problemas ele pede para sair agora, e isso nos preocupa, porque quando a gente se coloca à frente para ajudar o município a atender bem as pessoas, a gente quer que aconteça sempre o melhor. E esperamos que daqui para frente realmente a administração tome consciência dos problemas que tem no nosso município e comece a ter atitudes diferentes e mais adequadas para atender bem a nossa população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ari. Continua livre a palavra no pequeno expediente. Eu peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Eni.
senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, cumprimentar o suplente vereador Ademar Moro, também Edernei, assessor jurídico da casa, o Géry, marido da Leila, e também o Marcolino Scatolin, os outros funcionários da Câmara, também os internautas que estão acompanhando a sessão em casa. Senhor presidente, eu, quando vi ontem na rede social este comunicado, eu fiquei lendo e me questionando várias coisas em relação ao que é ser poder executivo no município e ter um poder muito grande na mão de fazer com que as pessoas tenham condição de vida ou tenham essa condição extrapolada, bagunçada. O setor de assistência social, por aí passam pessoas com muitas necessidades. Não só a necessidade de ter onde morar, de ter o que comer e assim por diante. E ali tem que ter a equipe forte, sintonizada, trabalhando de uma forma correta, unânime e tal. E aí, em nome do que não se nomeia a equipe necessária, em nome do que? Nós já falamos aqui um monte de vezes, e a população com certeza nesse momento está dizendo, para botar dinheiro no juro. Mas aí o dinheiro no juro não dá um atendimento adequado às pessoas necessitadas, falando da assistência social. Gostaria de repetir o que está escrito aqui. No comunicado do Claudinho, datado em 27 de junho de 2018. A assistência social tornou-se uma política pública e de direitos e deve ser respeitada como tal. Porém, só vai se efetivar se houver investimentos. Infelizmente, o setor mais caótico da nossa sociedade não está recebendo a atenção que merece. Veja só, um funcionário designado para responder como secretário, assinando tudo quanto é documento, se responsabilizando por tudo que passou lá. Aqui já foi dito das várias tentativas de nomear pessoas nesse setor e não foi nomeado. Ele chega a digitar isso numa carta, num comunicado, setor mais caótico. E aí a gente vai para outros setores que vocês sabem como é que está. Vários setores da administração está caótico, não é só o Claudinho que ora sai desse compromisso enorme que tem nas costas, fazendo um trabalho sem ter um acréscimo maior na sua remuneração. E dizer assim que nós tivemos lá o ano passado, eu, o vereador Beto, o Davis e também o Nono Lima, nós estivemos visitando o PET, o antigo PET, que agora é um outro nome que está sendo dado, e nós pudemos perceber a falta de acompanhamento, a falta de profissionais, crianças que não frequentam como deviam frequentar por lei. O que é que a equipe tem que fazer? Tem que ir atrás, tem que ir lá na família, tem que verificar o porquê que não está frequentando, tem relatório para ser feito, tem prestação de conta para ser feito dentro de uma lei federal. E aí não se tem essa equipe, não se tem esse acompanhamento. Nós vamos responsabilizar os poucos que estão lá fazendo o seu dever? Não. Nós vamos responsabilizar quem tem o dinheiro e poderia liberar para poder ter o acompanhamento necessário segundo a lei. Nós vimos compras de alimentação, o vereador Roberto pode até confirmar, estava lá no chão, o que não é permitido, e muita alimentação. Por que está sobrando? Porque está faltando as crianças inscritas frequentarem diariamente para poder consumir aquela alimentação. Vamos culpar quem está lá? Não. Nós vamos dizer o responsável que deveria organizar e não está organizando e não está colocando pessoas para poder fazer aquilo que devia fazer.
Então, assim, eu acho que no grande expediente nós poderíamos, sim, mandar um ofício, se possível, em nome da Câmara, parabenizando o Claudinho pelo excelente trabalho, por tudo que ele desenvolveu nas mais diversas funções, porque é muito difícil encontrar um funcionário público de carreira que nem é o Claudinho, aceitar o peso que ele carregou nas costas, com a responsabilidade de responder perante todos, né, aquilo que ele fez nos programas federais, que a maioria é dinheiro vinculado, fazendo com que ele receba esse ofício, dizendo que ele foi importantíssimo para o município e vai continuar sendo, e parabenizar ele por ter desempenhado essa função tão bem, mesmo não tendo o incentivo necessário. Depois, senhor presidente, no grande expediente, se possível, já colocar em discussão, em votação, sem ter que citar novamente. Obrigado. Obrigado, vereador Eni. Continua a livre a palavra no pequeno expediente. Não havendo mais manifestação e não tendo pauta na ordem do dia, está livre a palavra no grande expediente. Com a palavra a vereadora Hilda. Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar o Ademar Moro, que chegou depois do meu pronunciamento primeiro, mas assim, eu dizer para vocês que com certeza a população está ouvindo e muita gente vai ouvir, esperando desta casa que a gente se pronuncie sobre questão hospital. Eu não sou a pessoa indicada, gostaria de pedir para o nosso presidente, senhor André, que foi o vereador convidado para fazer a mediação e nos representar tanto em Concórdia como em Quilombo, para que os acertos ou então a decisão fosse tomada. Só dizer assim que, ouvindo a rádio ontem, quando o senhor prefeito diz assim, eu tenho a obrigação de dizer assim, que muitos senhores, muitas pessoas de idade, durante esse período dos 180 dias da intervenção, muito se falou, muito se procurou, muito se perguntou, e uma das indagações de algumas pessoas mais de idade era assim, vocês não estão atrapalhando? Por favor, não atrapalhe para que, que esta intervenção acabe, que eles se acertem. Esta era a palavra. Então, dizer para aqueles nonos, para aquelas senhoras de idade que estão ouvindo, com certeza, esperando de nós, dizer assim que quando o prefeito diz assim, pedir desculpa para São Camilo, eu acho que ele tem que pedir desculpa para essas pessoas, para esses senhores que com muita dificuldade doaram o pouco que tinham lá nos anos 80, 70, quando se fez a arrecadação no município de Quilombo, a arrecadação das famílias que ninguém tinha aposentadoria na época, tiravam dos seus, se vocês perguntarem seus pais, como eu teve na família, minha mãe, que era viúva, doou também, era tantas sacas de cimento para o Senec e depois para o hospital. Padre Santo Fortunato Guerra, em memória, era o mediador de tudo isso, era o que buscava, o que fazia a política de assistência para que esse hospital se ficasse. Então, pedir desculpa para São Camilo também, sim, mas pedir desculpa para esses senhores que perderam muito sono, pedir desculpa para essa gente que ficou muito, assim, com todo o respeito, numa insatisfação, ainda não vamos falar se melhorou, se piorou, nós vamos esperar a resposta do requerimento. Mas que se o senhor André quisesse nos presentear com essa exposição de como foi, como ficou, porque foi ontem, a gente não tem informação nenhuma. Só dizer assim,
muita gente estava esperando isso e muita gente ainda vai esperar para saber por que houve isso. Porque na história da São Camilo, em todas as suas redes, em todos os hospitais, em todo o Brasil, foi a primeira vez e será esta história. Como dizia ontem o administrador Wilson, que ainda está, foi uma ferida e permaneceu dentro do quadro de funcionários uma grande rivalidade ali dentro, uma grande insatisfação. Só quem permanece lá 24 horas, todo dia, sabe de como foi difícil manter as equipes unidas, porque sempre tem o a favor e o contra. Então, assim, se perdeu muito. Pessoas profissionais de muitos anos de trabalho junto ter que ficarem se dando as costas por isso, gente. Então, assim, não é pedir desculpa lá no rádio e dizer que está tudo resolvido. É uma cicatriz que fica na história e que para resolver isso não é hoje. Então, assim, a minha profissão me permite isso, de ver sempre o outro lado humano, ver a vivência, a convivência, e isso refletiu, às vezes, no mau atendimento aos pacientes que chegaram lá, porque a revolta, porque a fulana chegou aqui, sentou do meu lado, não sabe fazer nada, com uma diferença de salário, e vocês sabem que mexeu no bolso, mexe no salário, mexe com toda a estrutura emocional das pessoas. Então, assim, dizer, parabéns às equipes, inclusive a Luciane, que foi jogada num canto, tirada do seu local de trabalho e permaneceu esses 6 meses. Que a família dela, as pessoas que convivem com ela, sabem o quanto foi difícil. E dizer que eu também tenho conhecimento de que nos últimos dias ali não tinha mais estrutura de levar para frente nada, era só chorar. Então, assim, parabéns para ela e a São Camilo que aguentaram esta força. E a equipe que foi jogada lá para fazer esse trabalho, que vão fazer um exame de consciência se precisava passar por isso. E queira Deus que termine bem. Obrigado, André. Obrigado, vereadora Hilda. Gostaria de, antes de que alguém se pronunciasse, colocar em discussão o envio de ofício sugerido pelo vereador Reni, no pequeno expediente. Então, está em discussão o envio de ofício. Não havendo manifestação, coloco em votação o envio de ofício para o ex-secretário, que respondia pela pasta da Secretaria de Assistência Social, o senhor João Claudimiro Nunes. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, queira manifestar-se. Dou por aprovado. Continua livre a palavra no grande expediente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui o esposo da vereadora Leira, o Géry, que chegou após meu primeiro pronunciamento. Quanto a essa questão da intervenção do hospital, senhor presidente, me chamou a atenção logo no dia 26, uma licitação lançada pelo município, que assim me causou um estranho. Contratação de empresa para prestação de serviços médicos em regime de plantão de 12 horas, a ser emprestado no pronto atendimento na unidade sanitária da sede, ou em outra que venha a ser instituída pelo município. Quero voltar aqui, atendimento na unidade sede. A gente sabe que o posto de saúde hoje é para atendimento básico. Não tem as mínimas condições de estar lá instalando um plantão 24 horas. Eu acho inadmissível. Vamos fazer aqui um exemplo. Chega uma pessoa infartada, primeiro ela tem que ir lá no posto, chega no posto lá para fazer o atendimento, depois é internada no hospital. O tempo que você perde ali no posto de saúde até chegar num atendimento mais especializado
é que você poderia salvar a vida. E talvez você está indo lá no posto para depois jogar a internação no hospital. Eu, sinceramente, não entendi essa licitação lançada no dia 26, dia que se encerrava os 6 meses do contrato aí da intervenção. E como disse a vereadora Hilda aqui, e no rádio falar que é um aprendizado, mexer com a saúde das pessoas é um aprendizado, senhor presidente. É inadmissível uma coisa dessa. Que os camilianos sabem. Agora ele viu que os camilianos sabem. O prefeito viu. Foi demitido anos atrás pelos camilianos quando estava no hospital. O mesmo prefeito que hoje está aí. Quero dizer, o atendimento básico você faz lá no posto de saúde, que nem isso hoje está sendo feito. Nem isso hoje está prestado pelos funcionários que estão lá. São competentes, mas falta gente qualificada também para abrir os postos do interior, que ainda hoje continuam fechados. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Roberto. Continua a livre a palavra no grande expediente. Com a palavra, vereador Eni. Senhor presidente, também gostaria de tecer um comentário sobre tudo o que ocorreu esta semana, que norteou aí várias situações na nossa sociedade. Uma delas, agora, quem sabe, a tranquilidade em relação ao Hospital São Bernardo, porque haviam várias e várias possibilidades, inclusive uma delas de prorrogação do decreto de intervenção. O prefeito podia fazer. Fomentou-se na sociedade que haveria, inclusive, a desapropriação do hospital. Nós temos que dizer isso. Já estava se articulando recursos a nível de Estado, a nível federal, ia ser depositado em juízo, e aí os camilianos que se virassem da forma que fosse possível perante a lei. Também quero aqui dizer que muitas vezes, no meu trabalho de organizar a questão da Previdência, eu vi recibos de pagamento das mensalidades que o nosso povo fazia no passado, e vi muitas, inclusive, do meu pai, que contribuía para esse hospital. E vai falar para uma pessoa da nossa sociedade em relação ao hospital, que tenha o mínimo risco disso aí fechar, para ver o que você recebe de resposta. Por isso que, às vezes, aquilo que a vereadora Ailda tem dito aqui, calma, olha que fecha, olha que pode complicar, o cuidado que vocês vão fazer. Nós, inclusive, se os camilianos tivessem vindo em tempo hábil aqui, nós iríamos fazer, inclusive, manifestação na frente do hospital. Nós tínhamos, inclusive, encaminhado isso em apoio ao hospital, em apoio a quem estava tocando o hospital, na época, os camilianos. E aí veio a intervenção e nós ficamos apreensivos, sim. Se sabe que a vontade de dar resultado, de agora fazer a comparação, o que os camilianos faziam e o que é que o período de intervenção conseguiu fazer. Isso vai ser dito aos quatro ventos na sociedade, e nós vamos com certeza ter a resposta do requerimento aprovado na Câmara para poder, de fato, ver o que foi feito nesse período e dizer assim, se valeu a pena, né? Todo esse transtorno na sociedade, toda essa preocupação, pessoas doentes vindo aqui na Câmara de Vereadores, que vocês são testemunha, com a preocupação do que poderia acontecer ali. E ainda hoje, né, pessoas que têm essa visão de que o hospital precisa ser bem administrado, ser bem coordenado. E para finalizar, senhor presidente, qual foi o motivo que gerou toda essa situação? Os camilianos disseram e escreveram, vamos descredenciar do SUS. Mas nós temos que dizer assim, por que se chegou a dizer isso? Porque não se passava recursos. Porque se encurtou a corda para poder chegar a qual objetivo? Aqui nós questionamos de novo a mesma situação.
por que não se repassou recursos como era repassado antes. Todos os prefeitos que por aí passaram fizeram um acordo com tranquilidade, às vezes lá várias reuniões para poder ver algumas coisas a mais para a população, mas não que se cortou da forma que foi cortado. É claro que você enxuga o recurso, a entidade vai ter que buscar algumas atitudes, fazer alguns outros encaminhamentos. E aí, a partir dessa frase, se gerou toda essa situação, que no meu entendimento foi provocada, para que se chegasse à intervenção. Então, tomara que a gente gostaria, inclusive, de ter o acordo por escrito, o que vai ser feito daqui para frente. A Câmara de Vereadores tem esse direito de saber. De repente, o próprio vereador e presidente André tenha isso claro e possa repassar para os vereadores e para a sociedade, porque foram feitos muitos documentos durante a intervenção. Quais deles vão permanecer? Tem, a partir de agora, qual o compromisso, tanto da Prefeitura como dos camilianos? É importante nós saber. Obrigado. Obrigado, vereador Eni. Continua a livre a palavra no grande expediente. Eu gostaria de passar a presidência para o vice-presidente, o vereador Ari, e pedir a palavra. Com a palavra, o vereador André. Gostaria aqui de cumprimentar o suplente vereador suplente Ademar Moro, que chegou após a introdução da sessão, e o colega conhecido nosso, marido da vereadora Leila, o cidadão Jerry Conce. Obrigado pela presença. Quando a vereadora Hilda me provoca, e eu tenho essa obrigação de fazer isso, eu não me pronunciei na última sessão a respeito da reunião que tivemos em Concórdia, porque foi acordado lá que a gente trataria com uma certa cautela esse assunto, porque para não gerar uma expectativa ou talvez um alvoroço maior do que já vinha sendo a questão do Hospital de Quilombo. Então, assim, nessas negociações todas, eu participei no dia 20, quarta-feira da outra semana, quarta-feira da outra semana, numa reunião em Concórdia, com a direção dos camelianos, que veio o pessoal de Curitiba, a Luciene, o Wilson e mais um pessoal de Concórdia. E estivemos lá, eu, o secretário de administração, o Tafarel, o senhor Antônio Zamian e um dos advogados da prefeitura. Então, na conversa, no desenrolar, a gente entendeu que nós devíamos chegar a um meio termo. Os camelianos também cederam em partes e a prefeitura também, ou a administração como um todo, entendeu que deveria ser construído de uma forma mais pacífica ou mais organizada a coisa. Então, usou-se por parâmetro, a negociação partiu do momento daquele convênio ou daquela lei que foi aprovada aqui em janeiro, onde instituiu os valores. Até nessa reunião, eu fui um dos defensores, que foi um pedido que os camelianos fizeram como pré-proposta para a administração, os valores que vinham sendo expostos naquela lei, ou seja, os valores que continham naquele convênio que foi aprovado lá em janeiro. Aí então a administração entendeu que seriam valores muito altos, que a prefeitura não teria condições de pagar. Aí então eu defendi a proposta que ficasse naquele acordo, porque eu entendo, como vereador, como legislador, e assim eu acredito que os colegas também devem entender dessa forma, que quando o executivo mandou para cá aquele projeto, ele entendia que tinha condições de executar aqueles valores, aquelas condições. E, a partir desse momento, eu acho que então ele também tem uma responsabilidade sobre isso, e eu subentendo que, então, como ele entende que tem condições, que ele que cumpra, ou que ele que pague, ou que seja, enfim, obedecido àquele convênio, àquela lei. Então, partiu-se desse princípio, e os camelianos também assumiram a responsabilidade que tem dentro daquele convênio, e pediram uma carência, ou seja, um tempo para eles se adequarem ao que o convênio pede para eles,
para formar suas equipes, trazer o plantão 24 horas e uma série de outros quesitos, que isso não é do dia para a noite que vai se conseguir fazer. E então partiu-se de Concórdia para cá com essa proposta, que seria usado como parâmetro aquele convênio, aquela lei, e que os camelianos estariam propensos a cumprir as metas, e a prefeitura teria que assumir a responsabilidade ou o compromisso de cumprir com a parte financeira. Então saímos de lá acordado com essa proposta, chegamos aqui, uma negociação também agora na terça-feira passada, também foi uma reunião bastante conturbada, com bastante divergências, mas graças a Deus surtiu efeito e deu resultado e foi acordado dessa forma, com alguns ajustes. Porém, o acordo, como tinha umas ações judiciais em andamento, e liminares e outras coisas, foi feito um acordo na justiça, as partes, os advogados estão trabalhando nesse acordo, então talvez não sei se esteja pronto ainda, mas acredito que deve estar se finalizando. E se está se redigindo um novo convênio, uma nova proposta, um novo plano de trabalho, que eles chamam, balizado naqueles valores e naquelas condições que o convênio previa. Dizer que é uma ação, um trabalho que foi conjunto, os camelianos vieram muito propensos a negociar, e o executivo também cedeu em muitas partes, construímos isso junto. Graças a Deus consegui intermediar muitas conversas e muitos assuntos, porque eu entendo que o problema de saúde não é dos camelianos, não é da Luciene, não é de ninguém. O problema de saúde é do município. Quem tem que cuidar da saúde do cidadão é quem tem o poder de gerência do nosso município. E nós também temos uma parcela de responsabilidade sobre isso. Então eu acho que nada mais justo que a gente assumir a nossa responsabilidade e tentar fazer da melhor maneira possível. Quanto à intervenção, ela manteve os trabalhos e ela vai prestar conta agora, deve estar fazendo a prestação de contas, será publicado no mural de transparência da prefeitura, e dizer que, graças a Deus, deu tudo certo, não faltou atendimento para ninguém. Nesse período todo foi resguardado o princípio de atendimento a quem precisou, e balizado nisso houve alguns avanços, que os camelianos também dizem que sentiram a necessidade de alguma mudança dentro do plano operatório do hospital, e se propuseram, inclusive, pôr o plantão 24 horas presencial. Aquilo que o vereador Roberto coloca, que é surpresa para mim também, a publicação desse edital de licitação, uma vez que os camelianos se propuseram atender toda a demanda que for fornecida a eles nesse período, ou seja, dentro do que a condição da estrutura hospitalar e do médico atender, claro, mas eles irão atender com médico presencial 24 horas. Essa é a proposta que eles nos trouxeram. E também irão fazer cirurgias, enfim, todo aquele aparato todo aqui dentro. Então, dizer assim que eles também entenderam a necessidade da população de Quilombo, vieram com o objetivo de fazer investimentos, querem garantir, não que o hospital tenha lucro, mas que ele tenha condições plenas de trabalhar, para que quanto mais ele investir na qualidade do atendimento hospitalar, melhor. Quem ganha é a população, com certeza. Então, eles, graças a Deus, deu certo. Eles reassumirão o trabalho de gestão, ou o trabalho de operação do hospital, na verdade, a partir do dia 1º. A intervenção acabará dia 26 ou 27. A comissão permanece até dia 30, como uma parte de gestão, mas já quem está operando com a parte financeira é os camelianos. E a partir do dia 1º retorna, e eles a partir daí trabalharão como eles trabalhavam, enfim, num processo de 60 dias para adaptação, e daqui 60 dias, tomara a Deus que dê tudo certo, eles consigam montar a equipe deles, e eles comecem a fazer as cirurgias e atender a população de uma maneira mais ampliada, com uma qualidade e um bom trabalho como eles vinham fazendo. Então, dizer assim que fico feliz de ter participado. Graças a Deus conseguimos
uma boa conversa, intermediar e resolver um problema. Na verdade não é um problema, mas na verdade é uma questão que trazia muita complexidade, muita cuidado, porque mexe, como a vereadora Hilda fala, no sentimento, na insegurança, do dia a dia da população. Então, graças a Deus, tem dado certo. Me permite uma parte, vereador presidente André? Com certeza, vereadora. Eu só queria, até para o senhor que participou dessas reuniões, esclarecer bem para a população. Então, o prefeito, a princípio, para que venha bem a público, ele assumiu repassar esse valor, ou esses que estavam sendo pagos até então, agora para os camilianos. E esperamos realmente que isso que ele tenha falado vá no papel e ele cumpra. Porque que não venha a causar problemas aí e de querer falar uma coisa e fazer outra. Pelo que eu entendi do senhor, dessa vez ele vai cumprir com isso. E tomara que cumpra. E uma das coisas que muito me chamou a atenção é que a maneira do nosso prefeito administrar é sempre falando em terceirizar os trabalhos, contratar empresas para fazer tudo o que é de serviço no município, e me parece que aí ele teve uma contradição, né, aonde ele quis puxar o hospital para a administração pública administrar. Então, quer dizer, ele se contradisse nisso que ele estava fazendo, graças a Deus que põe a mão na consciência, então, e voltou para os camilianos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ari. Com certeza, esse é o acordo. E segundo o que foi celebrado lá e vai ser transcrito no novo convênio, que será respeitado os valores que está naquela lei, aquele convênio que foi celebrado em janeiro, lembra? Então esse convênio deve estar publicado no portal da transparência e o cidadão que quiser ter acesso, acho que pode acessar, vai estar lá. E esse é o compromisso, vereador. Esse é o compromisso que até inclusive eu defendi lá na reunião que tivesse que ser cumprido. Porque uma vez ele mandado para cá, ele nos disse assim, eu tenho condições de pagar e eu vou pagar. Então, agora ele cai numa contradição em dizer que não tem mais condições de pagar. Então, eu acho que nada mais justo cuidar da saúde, já que no ano e meio aí, muito se diz que não foi investido necessário, agora você faz a hora de fazer valer. Então, a Associação dos Camelianos se comprometeram a tentar, no mais breve possível, cumprir com o plano de metas e com uma prestação de contas mensal. Eles vão prestar conta todo mês para a prefeitura desse recurso que foi investido, porque uma vez eles não usando esse recurso, eles terão que devolver. Tá? Então, eles têm um plano de trabalho lá que vai ser elaborado agora. Se usar todo o recurso, beleza. Se não usar, eles têm que no final do mês devolver. A prefeitura no mês subsequente vai repassando, e assim vai ser sempre com transparência. O que eles nos sugeriram? Talvez não venha para cá aquela prestação de contas, por se tratar de uma empresa privada. Ela vai entregar na prefeitura no final do mês a prestação de contas e lá vai ficar guardado. Então, os vereadores, os colegas que quiserem ter acesso, terão. Porém, tem que ter um certo cuidado para se tratar de documentos meio privados, que é uma instituição que a gente precisa respeitar. Então, pois não? Eu gostaria de, em nome dos colegas, te parabenizar, né, por estar na frente dessas negociações, nos representando lá, que era uma ansiedade de todos nós aqui, a gente queria estar participando junto, de frente com isso, porque a gente está sendo muito cobrado pela nossa população. Então, te parabenizar, tu guerreou justo, né, em favor dos nossos munícipes, a cabeça fria, não vendo lado político nenhum, pensando em defender uma coisa que é nossa, que é do nosso povo, né. Então, eu acho que todos os colegas também gostariam de te parabenizar por essas atitudes, né, que a gente conversa, eu soube que tu teve guerreando mesmo, colocou a tua opinião e como você mesmo falou, um cedeu aqui, o outro cedeu ali, e graças a Deus deu certo isso, né? O nosso povo vai ficar bem assistido,
como sempre, né? Nós somos todos uma família só, e nessa hora que a gente está com saúde, com dificuldade em saúde, a gente precisa desse carinho de estar aqui perto de gente que conhece, né? Todos, né? Então, muito obrigada. Em nome de todos os vereadores, eu deixo aqui meus parabéns, meus agradecimentos, porque tu nos representou muito bem lá. Tá? Obrigada pela parte. Obrigado, vereadora Leila. Eu acho que foi seu trabalho, tentei, desde o dia da intervenção, por fazer parte da comissão, foi um convite do Executivo, que o presidente do Legislativo fizesse parte para dar um ar de transparência, de ver mais de perto. E sempre que tentei entender o melhor possível, e graças a Deus a gente viu que cuidar da parte do hospital não é bem assim. É um processo bem complicado, que não passa só da vontade do cara fazer, mas tem que ter uma compreensão. Então, eu acho que um dos avanços que nós tivemos muito grande, que na questão, quando a intervenção aconteceu, a comissão respeitou o trabalho que vinha sendo feito lá dentro e não teve demissões, não teve nada assim que interferiu na vida dos funcionários que lá estavam. E isso é louvável. Os próprios caminhantes viram isso com bons olhos, e foi um dos princípios que levou a esse bom senso, esse consenso da construção da nova proposta. Então, se respeitou o pessoal que trabalha lá, e assim como eles respeitaram todo o trabalho que foi feito, a prestação de contas, o trabalho, as contratações que foram feitas, os convênios que foram celebrados com os outros municípios, os médicos que foram contratados para a equipe técnica para trabalhar com cirurgias, enfim, com anestesias, com plantões, enfim, eles respeitaram, vão ver dentro do parâmetro legal dos caminhantes, se é possível manter, eles irão manter. Então isso foi o princípio, foi vamos dizer, o começo da chama lá que beneficiou para que esse meio termo acontecesse. E quando aconteceu a intervenção, claro, é uma medida drástica, causa uma retranca, mas graças a Deus foi trabalhado com bastante sabedoria e conseguiu, nesse processo, fazer com que amadurecesse essa nova ideia de um consenso e graças a Deus deu certo. Então, gostaria se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Só queria deixar assim, né, uma pena que não tem os demais vereadores, né, para nós ficarmos atentos neste convênio. Só peço isso aos senhores que estão aqui, né, vamos ficar atentos naquele convênio que foi aprovado nesta casa. Tá? Com certeza, a vereadora Roberto sofrerá algumas alterações. Os valores serão parecidos ou iguais, porém ele sofrerá algumas alterações porque entende-se de ambas as partes que algumas coisas precisam ser melhoradas. Então, talvez quando eu falo que será utilizado aquilo lá como parâmetro, não será aquele será um novo baseado naqueles valores, naqueles princípios. Então, provavelmente sofrerá algumas alterações, isso vocês vão presenciar. Com certeza virá para essa casa e com certeza peço aos colegas que sempre que possível nos ajudem, ou acompanhem, ou fiscalizem, ou visitem para ver que ali existe uma cooperação mútua. O Wilson lá nas falas dele foi muito bem claro, ele disse assim que eles não querem ter lucro, eles querem prestar um serviço, mas precisam manter a instituição com certeza aqui. E ele sempre foi muito transparente, ele quis dizer o seguinte, que o novo convênio ele não precisa de ter um monte de cláusulas, mas que as cláusulas que lá existam sejam claras e objetivas, para que ambas as partes possam cumprir. Sempre com bom senso, vereador Roberto. E se acontecer que o hospital não conseguir cumprir o que está no plano operatório lá, a prefeitura não vai cortar recurso. Ou seja, não fiz 2 cirurgias, vamos cortar tantos mil. Existe uma cooperação onde vai existir o bom senso. Se não conseguir atender por, sei lá, o objetivo, não será cortado. Porém, da mesma forma, se o hospital não, a prefeitura demandar ao invés de 20, talvez 22 ou 25 cirurgias, o hospital tem o compromisso de tentar fazê-las.
Então, existe uma cooperação, aí dentro existe um acordo que foi celebrado com os advogados, para que essa cooperação aconteça, para que daqui a pouco o próprio convênio não sirva como entrave de um prejudicar o outro. Então, nós estamos atentos nessa questão também e, com certeza, eles se comprometeram a prestar conta. Então, eu acho que quando eles abrem essa prestação de contas, eles já dão um grande avanço. Né? Mais alguma pergunta, talvez? Se alguém quiser. Então, era isso. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela confiança, como a vereadora fala. E sempre que possível, a gente estará aí à disposição para fazer o melhor, para que o objetivo principal seja a nossa população ser bem atendida. Obrigado mais uma vez. Obrigado, presidente, pelos esclarecimentos. Parabéns pela negociação que o senhor tem feito lá, acompanhado junto com a administração do hospital e a administração pública. E devolvo a presidência do senhor. Obrigado, vereador Ali. Continua ali a palavra no grande expediente. Não havendo mais manifestação, agradeço a presença dos senhores e das senhoras vereadoras e dos colegas servidores e convido-os para a próxima sessão ordinária no dia 13 de julho de 2018, às 8 horas. Declaro encerrada a presente sessão.